Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e hoje ele está bem interessante. Olha, tem o tricô, lembra dele? Tem exames pré-nupciais, lua de mel, vamos falar de buffet. E agora, para o meu café da manhã, ela é muito bonita, a doutora Lauane, mas nós vamos falar de um assunto que talvez a gente também não gostaria de falar aqui. Mas não dá para você falar de casamento sem lembrar que pode ser que você se separe. Ela é professora da vara de família e advogada de família, né, Lauane? Isso mesmo. Lauane, casa-se muito em Campo Grande, separa-se muito? Isso, nós temos hoje um grande número de divórcios justamente porque o legislador facilitou muito esse procedimento. Então, como antes era muito difícil, muitas vezes as pessoas elas se separavam formalmente, mas não regularizavam essa situação. E nos 2 últimos anos, passou a ser possível as pessoas se divorciarem em cartórios e não necessariamente na justiça. Isso fez com que aumentasse o número, mas mesmo assim as pessoas continuam se casando bastante. Bom, divorcia, depois casa. Hoje não tem mais aquele tempo que tinha que esperar, né? Porque antes tinha que primeiro desquitar, depois de um tempo. Ainda existe preconceito, principalmente com a mulher divorciada? Eu acredito que essa fase hoje encontra-se superada. Há um tempo atrás nós tínhamos um grande preconceito, no princípio eram denominadas desquitadas, depois esse termo passou para divorciada ou separada, e hoje eu acredito que não, a mulher já conquistou a sua independência e a sociedade já aprendeu a respeitá-la nesse sentido. Quando não tem filhos é rápido, e quando tem filhos envolve bens, e aí? A situação do divórcio ou da separação, quando não se tem filhos menores, é muito mais fácil. E é essa justamente a situação em que pode ser realizada nos cartórios, independentemente da interferência do Poder Judiciário. No entanto, quando o casal tiver filhos menores, a separação ou o divórcio necessariamente terá que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Ah, é? Daí tem audiência. Teremos audiência, interferência do Ministério Público. Obrigatoriamente terá que ser decidida a questão dos alimentos a favor das crianças, assim como a questão da guarda e da convivência. Não, por isso que a gente vai ao fórum e ali perto da vara de família tá cheio. Infelizmente nós temos muito litígio nessa área e as pessoas têm que se lembrar que o que acaba é o casamento, mas o laço familiar deve permanecer, né? E por isso, sempre que possível, essas questões devem ser decididas amigavelmente. Você já pegou algum caso assim muito litigioso, assim meio grave? Infelizmente temos bastante, porque nesse momento as partes estão muito sensíveis, né? E às vezes há muita mágoa na separação e a razão acaba ficando um pouquinho de lado. E aí cabe ao profissional que atua nessa área, o advogado, o juiz, o promotor, o psicólogo, tentar ajudar as partes para que elas cheguem a um consenso. Deixa um conselho para quem vai casar para que não tenha problemas depois. Primeiro, que o casamento deve ser uma decisão madura, né? As partes, o casal, em que pese eles devam estar apaixonados, eles também devem pensar com maturidade, com razão. Tanto é que na fase do preparativo do casamento, da festa, da lua de mel, é necessário que eles se lembrem também da adoção, por exemplo, do regime de bens, né? O regime de bens, ele é aquele regulamento que vai trazer todas as normas para as questões práticas daquele casamento. E o legislador ele dá várias opções para o casal. Dá segurança também, Isso, né? dá segurança. Então eles têm que tomar essa decisão de forma consciente, de forma madura, para que não haja arrependimento depois. Não, e tem, né? Tem, infelizmente. Muito, as pessoas elas se casam sem imaginar o que é um casamento, né? Um casamento ele envolve responsabilidade, envolve deveres, e que se não for cumprido, pode trazer um insucesso da relação. Infelizmente, quando tem filhos, aí aí fica bem complicado. Fica bem complicado. E as pessoas, né, a gente que tem filho sabe que às vezes o casamento nem muda tanto a vida da pessoa como muda um filho. Então, eu sempre aconselho, né, o pessoal mais novo, os alunos que estão se casando, aproveitem um pouquinho do casamento, esperem um pouco para ter filho, né, para que a responsabilidade não venha muito toda de uma vez. Mas tem muita gente que já casa grávida, hoje está muito comum isso. E aí a responsabilidade é muito maior. Nossa, é triste, né? E por isso tem que ter maturidade, porque além de você ter o relacionamento com o outro, com o seu cônjuge, você vai ter uma responsabilidade com o seu filho, né? O que exige bastante. E a criança muitas vezes fica no meio deste problema e ela sofre muito, né? Porque ela sofre pressão daqui, sofre pressão dali, ela vira um objeto de disputa.
ela vira um objeto de disputa ou então uma moeda de troca. Também, né? é. Porque como os pais que estão se separando não estão naquela fase emocional mais adequada, acabam colocando os seus interesses acima do interesse dos filhos. E é isso que não deve acontecer. Triste. Bom, obrigada, Lawane. Foi assim muito, né, interessante. A gente não gostaria de falar de divórcio, a gente queria falar só de festa, mas também tem que ter essa parte. Agora nós vamos desfrutar dessas delícias. Eu agradeço você. A Pão e Tal mandou coisas bem gostosas aqui pra gente. E nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo, mandar para alguém? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.